Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é os conflitos africanos na nova ordem mundial. Vamos à aula? O duro contato da África com a realidade dos países dominantes ocorreu principalmente entre os séculos XV e XIX, quando traficantes retiravam homens e mulheres e crianças e os vendiam como mão de obra escravizada na América e em alguns países da Europa. Ao longo do século XIX, a Europa efetivou o domínio mais formal do continente africano, estabelecendo colônias e entrepostos comerciais. Eram raras as nações africanas que tinham autonomia ou algum tipo de governo próprio. Para concretizar esse domínio, os europeus promoveram a divisão do continente entre eles, mediante tratados e acordos. A divisão dos territórios visava a satisfazer as necessidades econômicas das metrópoles, incluindo limites que separavam um mesmo povo ou aglutinavam diferentes etnias em um mesmo território. Essa prática mostrou-se desastrosa, pois acabou gerando inúmeros conflitos em todo o continente africano. É possível observar no mapa as muitas fronteiras retilíneas. Algumas foram traçadas dessa forma pela ausência de acidentes naturais importantes, como os grandes rios, montanhas e etc. Outras foram traçadas em linha reta apenas para atender aos interesses dos europeus. No período posterior à Segunda Guerra Mundial, a atuação de diversos movimentos nacionalistas associada ao declínio das antigas potências imperialistas e à expansão do socialismo permitiu que os países africanos alcançassem a independência. Mas essas nações recém-libertas conservaram as fronteiras impostas pelos europeus. Em consequência, rapidamente, numerosos conflitos explodiram em todo o continente. Durante a década de 1980, ocorreram graves conflitos ao longo de todo o limite sul do deserto do Saara. Essa região é conhecida como Sahel, faixa de transição entre a aridez ao norte e as pastagens e matas ao sul do deserto. Nessa região, as populações praticavam agricultura de técnicas rudimentares que, ao longo do tempo, acabou com a fertilidade do solo, provocando fome e desnutrição. Essas populações tentaram avançar para as terras mais férteis do sul e acabaram entrando em choque com os outros grupos étnicos que já as ocupavam. Durante a Guerra Fria, as potências armaram esses grupos rivais na expectativa de ampliar as áreas de influência. Tal prática gerou inúmeras tragédias de grandes proporções, que ainda apresentam efeitos sobre a população dessa parte da África. Os casos mais drásticos verificam-se na Somália, Etiópia, Chade, Mali, Níger e Sudão, onde milhões de pessoas morreram de fome. Ao longo dos séculos, ocorreram inúmeros confrontos tribais em toda a África. Nas últimas décadas, porém, verdadeiras tragédias abateram-se sobre as populações de diversos países. A população de Ruanda foi vitimada por um dos piores massacres do século XX. Em 1994, as duas maiores etnias do país, os Tutsis e os Hutus, entraram em guerra disputando poder e território. Essa rivalidade, que existe desde o século XV, agravou-se durante o domínio alemão, no século XIX, e durante o domínio belga, no início do século XX. Em meados de 1994, os confrontos ficaram cada vez mais violentos e milhões de ruandeses começaram a fugir do país. Cerca de 1 milhão de pessoas foram mortas por grupos paramilitares e pela epidemia de cólera, que se alastrou pelo país. Também habitadas por Tutsis e Hutus, em constante clima de rivalidade. Em outras nações africanas, os conflitos tribais estão associados à exploração de riquíssimas jazidas minerais. Em Serra Leoa, o grau de violência dos confrontos afetou toda a infraestrutura do país. Ocorreram mutilações em massa e especula-se a participação de multinacionais mineradoras no financiamento dessa barbárie.
Desde o final do século XX até os anos de 1950, foi crescente a influência britânica no Sudão. Da mesma forma que outras nações africanas, o Sudão conseguiu romper com a metrópole europeia e declarar sua independência em 1956. Formado por diversas etnias e religiões, o país sempre viveu sob uma tensão de conflitos internos. Na década de 1980, o governo de maioria muçulmana instalou um conjunto de leis de inspiração religiosa, revoltando as populações do sul que iniciaram movimentos de separação. Desde então, o governo do norte vem reprimindo violentamente as minorias, uma vez que teme perder grande parte das suas terras férteis e de riquezas minerais como o petróleo, concentrado no sul do país. Organismos internacionais de ajuda humanitária acreditam que já morreram mais de 1,5 milhão de pessoas nos últimos anos, vítima desses embates. O caso mais grave vem sendo da província de Darfur. Darfur está localizada na região oeste do Sudão e é formada por grande parte de terras semiáridas. A parte de Darfur é muito maior que a maioria dos países da Europa. A escassez de terras agricultáveis e de pastagens, associada à pobreza extrema, criou um clima de tensão entre diversos grupos étnicos. Grupos muçulmanos nômades de cultura árabe reivindicam a posse de poucas áreas de pastagens, denominadas fazendas pertencentes a diferentes grupos étnicos, muitos deles também muçulmanos, porém, de cultura africana. O governo sudanês vem apoiando claramente grupos muçulmanos árabes, levando reações dos grupos étnicos africanos locais. Em 2003, ocorreram os primeiros conflitos entre facções rebeldes de Darfur e as tropas do governo. O exército sudanês entrou na região com muita violência, expulsando milhares de pessoas de suas casas que precisaram ir para campos de refugiados nas proximidades da fronteira oeste do país, principalmente na divisa. Como agravante da situação, esses grupos étnicos africanos são perseguidos por uma violenta milícia, conhecida como Janjaweed, que sequestra principalmente mulheres e as escraviza. As notícias de violência sexual contra essas mulheres são muito frequentes e a população, com medo, parte em fuga e muitas vezes morre de sede e de fome, tanto ao longo do caminho quanto nos campos de refugiados. E já contam com mais de 2 milhões de pessoas e não recebem nem remédios nem alimentos. A situação se tornou tão grave que governos e autoridades internacionais passaram a pressionar as autoridades sudanesas para que abrissem uma negociação a fim de cessar essa catástrofe social. Em janeiro de 2005, foi estabelecido um acordo que previa o referendo sobre o futuro da unidade do país. Após anos de conflitos, o referendo decidiu pela divisão do país e o surgimento do Sudão do Sul, no ano de 2011.